Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos começando o seu programa diário de reflexão, entrevistas e debates. E o que nós vamos discutir hoje, mais uma vez, tem a ver com escatologia, fim do mundo, volta dos aqueles assuntos que sempre geram bastante interesse e discussão. E hoje nós vamos discutir, mais uma vez, o momento do arrebatamento da igreja. Segundo a maioria dos cristãos que vivem no Brasil e também em outros lugares do mundo, uma boa parte desses cristãos crê que o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. Segundo alguns dizem, uma vinda secreta de Jesus, ou enfim, um momento em que o Senhor aparecerá nos céus apenas para os salvos e os levará para junto de si, sem descer a esse mundo e sem se manifestar de forma visível e concreta ao mundo que não é cristão, enfim, é para as pessoas que não são salvas. Enquanto os salvos permanecem com Jesus nas chamadas bodas do Cordeiro, que devem durar mais ou menos 7 anos lá no céu, o mundo conhecerá uma outra figura, a tal da figura do anticristo, né? Então, Cristo no céu com os salvos, o anticristo aqui na terra com os perdidos, reinando no mundo e enfrentando a chamada grande tribulação, que termina com a volta de Jesus, aí sim, visível, concreta, palpável, tocando esse mundo com seus pés, juntamente com os seus eleitos, juntamente com os seus salvos. Essa é a descrição, grosso modo falando, da crença da maioria dos cristãos aqui no Brasil. Ocorre que, aparentemente, pelo menos, a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo número 2 dessa carta, Paulo estaria indicando que a manifestação do anticristo não pode preceder, ou melhor, o arrebatamento da igreja, a supressão dos salvos desse mundo não pode preceder a manifestação do iníquo, do homem do pecado, do anticristo, aquele que se opõe contra tudo que se chama Deus e que merece o nosso culto. Em outras palavras, os salvos, sendo arrebatados antes ou durante a grande tribulação, por esta carta, por esse capítulo de 2 Tessalonicenses, certamente conhecerão, antes de saírem daqui, quem é o anticristo e provavelmente terão de se haver com ele. Isso põe em xeque a crença que eu descrevi no primeiro momento dessa apresentação. Então, afinal de contas, 2 Tessalonicenses capítulo número 2, ensina ou não que o anticristo precederá na sua manifestação ao arrebatamento da igreja? Está no ar, Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, que, como você sabe, é um oferecimento da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que, aliás, convida você a votar em nossa enquete, até para que você possa se habilitar aos prêmios. Hoje temos o prêmio da Jo Rezende, que é o prêmio grande e tal. Então, entre no site vejamsó.com.br, vote na enquete e se habilite para os nossos sorteios. Para tratar do assunto de hoje, que é um assunto, assim, como sempre e como todos ligados à escatologia, um assunto complicado e bastante instigante. Mais uma vez, a produção traz o pastor José Serafim, que é ministro da Igreja Assembleia de Paz e Graça. Pastor José Serafim, tudo bem? Paz e graça, tudo bem, reverendo Weber. Eu estou grato a Deus e ao amado irmão e à secretária irmã Ana pela oportunidade que tenho de estar nesse programa. Sabedor que sou, que ele é de longo alcance, milhões de pessoas nos ouvem. E eu sei que esse programa tem abençoado muita gente. E certamente hoje não será diferente. Muito bem. O pastor José Serafim é autor deste livro aqui, A Revelação do Apocalipse. Saiba o que a Bíblia diz sobre o futuro. Está aqui. E se você quiser comprar esse livro, como é que faz, pastor José Serafim? Pode me telefonar ou pode me passar um e-mail, né? A
aparece aí na tela, né? Isso. O meu e-mail. E como eu tenho já atendido muitas pessoas, a pessoa me passa um e-mail, nós combinamos, faz o depósito na minha conta bancária e eu remeto via... Muito bem, você que é telespectador do Vejam Só, tem o contato dos nossos convidados no site. Entra no site vejamsó.com.br, clica lá na aba Convidados e você tem o telefone e o e-mail do pastor José Serafim e de quem vai debater com ele também. Depois ele vai falar um pouco mais desse livro. Para rebater a opinião que o pastor Serafim expuser aqui, a produção trouxe o pastor Carlos Augusto Vailate, que é ministro da Igreja Evangélica Jaboque, professor do Instituto Betel Brasileiro, mestre em teologia, né, versado na língua hebraica e também escritor. Pastor, paz e graça. Paz e graça, Heber, paz e graça ao pastor José Serafim, ao Vitor, né? Agradeço mais uma vez por esse convite para que estivéssemos aqui neste lugar tão abençoado, né? Que Deus nos ajude para que nós possamos falar sobre esses assuntos nada polêmicos, como estes que dizem respeito a escatologia. Você é muito fã, né? Lógico. Eu consigo, a maioria dos meus temas bíblicos é com escatologia, porque é onde a gente tem mais divergência de opinião entre os cristãos. Tá certo. É um tema extremamente interessante. E falar sobre escatologia nos dias de hoje, eu creio que também é importante, porque faz parte do conteúdo revelado por Deus na sua palavra, né? Você não trouxe teu livro? Hoje eu não trouxe meu livro, né? Não. Hoje eu não. Mas você escreveu sobre o quê? O livro que eu escrevi se chama Manual de Demonologia. Ele foi, na verdade, publicado pela editora Fonte Editorial em 2011. É um livro que tem quase 500 páginas e ele trata do assunto que envolve demonologia a partir de um viés exegético, hermenêutico, histórico, sociológico, teológico. É um trabalho que não tem a questão mística, mas mais um trabalho acadêmico sobre demonologia. Não tem o quê? Não tem os misticismos. Não trata, pelo menos no livro, eu evito de tratar. Sobre demonologia não é um manual de feitiçaria. Em hipótese alguma. Não, é para crentes lerem. Estudiosos de uma forma geral. Eu conheço um bocado de crente que faz mais feitiço do que feiticeiro. Feitiço santo, eles dizem lá, né? Misericórdia, pior que é verdade. Tem uma doutora aí que você conhece bem, que é a papisa deles. É ou não é? É verdade, é verdade. Tô mentindo? Infelizmente é verdade, viu? Então. Bom, deixa pra lá. Vamos apresentar agora o nosso seminarista, o Vitor Alexandre Matheus Bellomi. Ele já esteve aqui, acho que 2 vezes, né, Vitor? Exato, 2 vezes. Seja bem-vindo. Você Obrigado. É aluno do Seminário Teológico Batista Nacional e membro de que igreja? Igreja Batista do Calvário, em Santo André. Em Santo André. Isso. Bom. Já está se formando, irmão? Já, tô próximo formado bacharel já. Esse ano? Isso. Tem campo já? Já tô sabe fazendo o que vai fazer? mestrado também, iniciando mestrado, mas por hora a gente está só estudando não e quer trabalhando pastorear? na igreja. Por hora ainda não. Não é o chamado por hora ainda. Na escatologia você se alinha em que posição? Pré-milenista, pré-tribulacionista. Não dispensacionalista, mas pré-tribulacionista. O famoso pré-milenismo histórico. Com Isso. alguma... Bom, deixa eu ver. Vamos assistir a matéria que apresenta o assunto. Voltamos já, vejam só. O iníquo, a besta, o anticristo. Nomes não faltam para aquele cuja missão é se opor a Cristo nos últimos dias. Ele tentará se passar pelo próprio Cristo para tomar o seu lugar de honra. Personificado na figura de um homem, o adversário conseguirá enganar a muitos ao manifestar poder e prodígios. Na visão escatológica pré-milenista, o anticristo se manifestará para a nação de Israel como se fosse o Messias. Em seguida, estabelecerá um curto período de paz, incluindo rigoroso controle econômico. Por essa razão, muitos associam a sua imagem à de um líder político, capaz de estabelecer alianças para promover uma falsa harmonia entre as nações. Por isso, grandes líderes mundiais já foram apontados como possíveis anticristos ao longo dos tempos. Especulações à parte, ao contrário do pensamento de quem se deixar enganar, aos poucos ele revelará sua verdadeira identidade e finalidade. Levar para o inferno tantos quantos puder, se possível até os eleitos. O alerta é dado na segunda carta aos Tessalonicenses para quem tem não se apostatar da fé quando o iníquo se manifestar.
Mas quem ou o que o detém? Segundo o argumento pré-tribulacionista, a presença do Espírito Santo, que sempre acompanhou a igreja, é o fator que freia esse mal. E no momento em que ele se ausentar, quando a igreja for arrebatada, Cristo vai se manifestar. Mas essa ideia se enquadra ou não com os ensinamentos das Escrituras? O Vejam Só desta noite questiona. Segundo Tessalonicenses 2, ensina ou não que o anticristo virá antes do arrebatamento? Esse é um assunto bastante discutido desde sempre, né? Principalmente, é óbvio, né, a partir do grande crescimento na América do Norte e também na América do Sul, das ideias do dispensacionalismo, que são aquelas que a maioria dos cristãos esposam, né, porque aprenderam em alguma série de conferências proféticas da igreja, né? Geralmente foi, pelo menos no meu caso, foi assim. A missão messiânica bateu lá na igreja, lá da Vila Prudente, passou uma semana lá com um esquema de profecias e foi assim que eu aprendi o dispensacionalismo. Depois fui para a Palavra da Vida, onde eu me aprofundei ainda mais. Hoje não sou mais dispensacionalista, né? E é por isso que a gente pode fazer o debate, porque é possível ler os eventos do fim descritos na Bíblia sem prendê-los necessariamente àquele sistema, né, de interpretação da Bíblia, que é o dispensacionalismo. Mas não é fácil. É complicado. Graças a Deus que assim a gente tem o tema para o debate. Vamos lá. O pastor José Serafim, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, eu tenho a impressão que ele defende a ideia de que a igreja sobe antes do anticristo se manifestar. Estou errado, pastor? Corretíssimo. O anticristo só se manifestará após o arrebatamento da igreja, porque é a um que o resiste. Então o senhor interpreta que, segundo a Tessalonicenses 2, quando Paulo fala, há um que o detém, esse um é a igreja? Pode ser baseado também em Mateus 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja é uma forte resistência à manifestação do anticristo. E o Espírito, a igreja através do Espírito Santo, porque a igreja age sob o poder do Espírito Santo. Então é a resistência à manifestação do anticristo. Então já vou emendar uma pergunta que sempre me fazem. Ok. O Espírito Santo vai subir com a igreja? Não, ele ficará na terra. A missão do Espírito Santo é preparar a noiva de Cristo. Uma vez que ele assistiu a noiva e a preparou, entregou para o noivo, a sua função em relação da igreja cessou. Mas não a sua obra na terra, que ainda alguns serão salvos no período da grande tribulação. E sem o Espírito Santo na terra seria impossível haver salvação. Muito obrigado. Então ele continuará na terra. Muito agradecido, pastor José Serafim. E o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. O senhor vai defender qual ponto de vista? Heber, como você já anunciou, prenunciou, né, escatologicamente no início desse nosso debate, eu, na verdade, creio numa visão pós-tribulacionista e pré-milenista, né? Então, a meu ver, segundo a Tessalonicenses, de forma inequívoca, de forma extremamente clara, afirma que o anticristo se manifestará antes justamente do arrebatamento. Isso de forma muito, eu diria que óbvia, escancarada, em 2 Tessalonicenses. Talvez outros textos possam eventualmente dar margem para outro tipo de interpretação, o que não é o caso em 2 Tessalonicenses. Aliás, se me permite, o pastor, inclusive o pastor José Serafim, ele comentou o texto de Mateus 16, 18, né? Essa questão da igreja, eu creio que é uma possibilidade indireta de a igreja envolver aquilo que ainda retém a figura do anticristo, embora meu pensamento seja outro, eu vou manifestar ele logo logo, mas eu não entendo que a ideia de que as portas do inferno não prevalecem com a igreja com referência a isso, ao anticristo. Mesmo porque ali a palavra inferno, que aparece em Mateus 16, 18, é a palavra grega Hades. E Hades é uma referência ao mundo dos mortos. Então, o que o evangelista Mateus está se referindo em Mateus 16, não é referência ao diabo, a demônios, ao anticristo, em hipótese alguma, em Mateus 16, 18. Ali ele está se referindo ao fato de que o mundo dos mortos não tem poder sobre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ao crer em Cristo, que é a ressurreição e a vida, conforme João, já passou da morte para a vida. É isso que Mateus 16, 18 diz.
Aí minha interpretação é um pouco distinta do nobre pastor José O Serafim. irmão vai ter que explicar isso direito depois. Oh, meu Deus. O mundo dos Explicaremos. mortos não... O mundo dos mortos não tem nada. Nós não somos espírita. Eles não podem É uma fazer nada referência à com morte, ninguém. porque a morte então não é tem a poder. morte que não tem poder. Exato. Eu só citei Hades porque Hades ele Eu é sei, usado tá. como uma referência ao mundo dos mortos. Perfeito. Mas Exatamente. depois a gente vai espremer isso Tá bom, em tá miúdos. Seminarista Vitor Alexandre Matheus Bellono. E aí, você entende que o anticristo se manifestará antes ou depois do arrebatamento da igreja? Depois, imediatamente depois. Isso imediatamente, não exatamente no mesmo minuto ou hora, mas um pouco depois, dentro da visão pré-tribulacionista. Agora, o pouco que eu pude estudar no assunto a respeito, não sou versado no grego como pastor, não sou especialista como os dois, né? Mas do que eu estudei, me faz mais sentido entender que o detentor que é citado nesse texto seria o Espírito Santo, sim. E até porque, até tem quando fala que uma casa dividida não subsiste, né? Então eu não vejo assim como ter sentido em esse detentor, como algumas outras correntes falam, ser Satanás. Ou qualquer alusão relativa a isso. Tem Alguém essas fala posições. isso? Tem teólogos que falam e o pastor pode confirmar. Então, o que acontece? Eu acredito sim que seja o Espírito Santo, até porque, em cima disso, dá a entender que são duas forças opostas ali. Então, você tem o iníquo e você tem o detentor, que só pode ser, então, na minha opinião, o Espírito Santo. Ou o pastor provavelmente vai falar que seria Deus, agora não sei, enfim, que pessoal que ele usaria, mas eu entendo dessa forma. O texto E o Espírito Santo sobe com a igreja? Não, porque o Espírito Santo, aí eu concordo com o pastor Serafim. Essa questão do Espírito Santo, ele tem uma missão com a igreja, mas não que a missão acaba, até porque é óbvio que ele é onipresente, onisciente, onipotente, como as outras duas pessoas da Trindade, mas de qualquer forma, ele tem ainda que vão ter os remanescentes sendo durante a grande tribulação, e esses remanescentes que vieram da grande tormenta, é necessário o Espírito Santo estar agindo, não com a igreja, mas agora individualmente. Tá. Quer dizer, na grande tribulação individualmente, não agora. Não, ficou bem claro. Muito bem. Você vai responder a nossa enquete. Com base na leitura de 2 Tessalonicenses 2, o anticristo virá antes do arrebatamento da igreja do Senhor, né? É a primeira resposta. A segunda resposta, o anticristo aparecerá depois do arrebatamento, ou não sei nenhuma das anteriores, né? Então, 2 Tessalonicenses 2, vamos fazer o seguinte, seminários têm que trabalhar. Você não trouxe a Bíblia, irmão? É que eu estou aqui só para Mas perturbar eles. seminarista é um problema. Pastor, você não acredita num negócio desse? Estranho, né? Estranho. Olha só. Então, Aqui a questão é debater só entre eles. Eu só estou aqui para fazer o papel de apontar só. os Né? seus alunos levam a Bíblia na aula? Levam. Se não levar, cai a nota. Olha, não que caia a nota, mas sem dúvida nas aulas Você sabe que o acabam pastor sendo José prejudicados. Serafim, ele já veio a uns 10 programas aqui. Você também. Não Mas tanto ele já veio a uns quanto 10 o nobre programas aqui. pastor. Ele sempre traz a Bíblia dele, tá ali. Ó. Ele nunca abriu. Ele sempre citou o texto e a referência, tudo de cor. Tudo de cor. E você vai conferir, não erra uma vírgula. Mas também quantos anos o senhor lê a Bíblia, hein? Há 60 anos. Mas ele traz, olha lá. Traz. E continuo lendo com o mesmo afinco e a mesma sede. Ele é o senhor que leia o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, para que o telespectador possa saber do que nós estamos falando. Vamos em ler, seguida, então. a gente vai para o primeiro recado do programa e depois vocês vão ter que explicar se esse texto que nós vamos ler agora afirma ou não que o anticristo aparece antes do arrebatamento da igreja. Vamos ver o texto. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Não, Né? pode ler a partir do primeiro versículo? Do primeiro. Isso. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso
vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muito bom. Não, pode continuar. Pode continuar? Não, pode continuar. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Amém. Aí vem o quê? Então se revelará, é isso? Então pode continuar, pastor. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém. É isso mesmo. Esse é o texto, que inclusive base para um dos hinos lindíssimos do pastor Ademar, né? A vitória é baseada exatamente nessa passagem das Escrituras Sagradas. Tá bom? O Armando José Nogueira, de Governador Valadares, no estado das Minas Gerais, diz assim, que a pergunta deve ser respondida. Segundo a Tessalonicenses ensina que o anticristo virá antes do arrebatamento? Ele diz, sim, ensina, mas o anticristo se manifestará somente após o arrebatamento da igreja. Então, eu não entendi nada. O Oliveira de Uberaba, em Minas Gerais, diz assim, notamos que em conjunto com essa declaração, há outra declaração, tudo na mesma frase. O anticristo será revelado antes do arrebatamento. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras. Em outras palavras, nós vamos vê-lo em cena, depois de ver os videntes, as aparições e do ocultismo sair e subir na influência sobre... E a falsa unção de Satanás vai enganar até os próprios eleitos. E agora nós sabemos o que retém e de que ele poderia ser revelado em seu tempo. É por isso que vemos a unção falsa no meio de nós, porque o Espírito Santo levantou na medida em que ele estava aqui, restringindo as forças do mal. Muitos que estão aí no mundo já rejeitam a Bíblia e o conselho de Deus. Bom, o assunto é complicado. Meu querido pastor Carlos Augusto Vailate, na primeira fala, disse algumas coisas que eu acho que o pastor Serafim não concorda. Ele disse que está muito claro no texto de 2 Tessalonicenses que o anticristo vai se manifestar antes do arrebatamento. Diga por que o senhor pensa isso, que depois eu vou perguntar para o pastor Serafim por que ele não concorda. Tá bom, então vamos lá. Heber, quando nós lemos 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 13 e 4, na verdade a gente pode continuar antes no verso 2, né? Paulo, ele escreve para os Tessalonicenses e diz que eles não deveriam se mover facilmente no entendimento deles. Aqui a palavra grega se refere a viver agitado como se fosse pelo vento, né? Para cá e para lá. Quer dizer, que eles não ficassem perturbados como se o dia de Cristo estivesse já perto. E essa referência ao dia de Cristo, sem dúvida alguma, ele está se referindo ao dia do Senhor, que envolve eventos escatológicos futuros, dentre os quais o arrebatamento. Ele continua dizendo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque assim sem que antes, ou seja,
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, em grego, hoantropostesanomias, ou seja, o homem da ilegalidade, né? O homem que é sem lei, que não se preocupa com a lei. Certamente o contexto aqui é a lei de Deus. Então, o homem do pecado é o filho da perdição. Então, o texto diz aqui, Paulo diz explicitamente que a vinda de Cristo, ela não ocorrerá sem que antes o anticristo se manifeste. Isso não tem como ser contestado no texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Além daquilo que o texto diz literalmente, quando nós analisamos o aspecto linguístico, ele usa muitos pretéritos no presente, apontando para o fato de que Paulo está falando sobre eventos que estão tendo uma continuidade na época dele, ou seja, o anticristo já opera na época dele, também é algo claro, mas num certo sentido, como nós cremos que a palavra de Deus ela envolve aquele aspecto histórico e escatológico, num outro sentido ele ainda se manifestará de uma forma mais plena, vamos assim dizer, num futuro, que pode ser num futuro próximo ou um futuro distante. Então, por exemplo, quando ele diz lá, o verso 4 é interessante, diz lá que ele se opõe, né, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É interessante a gente observar aqui, Heber, que aqui a maioria dos verbos, eles aparecem aqui num contexto que envolve um particípio presente. Então, quando ele diz sobre aquele que se opõe, ele usa a expressão ho antikeimenos, aquele que está se opondo. Quando ele fala sobre o fato de que ele se levanta, né, contra as coisas de Deus, o grego diz aquele que está se exaltando ou se levantando. Ou seja, Paulo, baseado no aspecto linguístico, filológico, no grego, ele aponta para algo que está ocorrendo naquele período. E, portanto, obviamente, bem antes do arrebatamento, uma vez que o arrebatamento não ocorre, sem dúvida alguma, no período dele. Então, esse texto de 2 Tessalonicenses, inclusive, junto com 1 Tessalonicenses, todos os capítulos de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses não nos dão base para vermos a visão de um contexto pré-tribulacionista. Tá bom. Okay? Pastor José Serafim, por que o senhor pensa diferente? Irmão Heber, prezado pastor Carlos. Isso, pastor. É isso mesmo, né? Isso, Pedro. Eu penso bem, tenho uma visão bem diferente da sua, porque quando o apóstolo fala da manifestação do anticristo, que o irmão se refere que se dará antes do arrebatamento da igreja, não é a pessoa do anticristo, mas o espírito do anticristo, que também João disse no capítulo 2, versículo 18, filhinhos, o anticristo já está no mundo. E nós podemos ir ainda mais longe. A primeira manifestação do anticristo, o primeiro protótipo do anticristo, apareceu em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 10, que era exatamente Nimrod, que foi o que primeiro criou uma rebelião coletiva contra Deus. Foi ele que construiu a Torre de Babel, e a Torre de Babel foi o início de uma idolatria, foi o início de criar vários deuses, o politeísmo nasceu daí veio Babilônia, etc. Já é o espírito do anticristo se manifestando. Ele se manifestou ao longo da história. Quem pode, e quando nós lembramos da imperador Antíoco Epifânio, obrigado, que profanou o templo, sacrificou até porco no altar, era uma clara figura do anticristo. Até Jesus disse isso, né? Até o próprio Senhor disse isso. Então, a sua manifestação está no mundo. O espírito do anticristo está no mundo há muito tempo. Porque qual é o espírito do anticristo? Não é da pessoa, não é do ser humano, mas um demônio. Um espírito de demônio, cujo demônio se incorporará em uma pessoa, aí a sua manifestação será pessoal. Mas agora há um que o detém, e esse que o detém é forte. É o Espírito Santo, que através da igreja oferece resistência. E como diz o apóstolo, que vai aparecer a iniquidade, a injustiça, isso nós estamos vendo isso a larga escala. Lá no capítulo 11 de Daniel, verso 37,
há um texto interessante que levanta uma possibilidade. Eu vi alguns comentários, eu não afirmo, mas acho que tem sentido, que parece que o anticristo será um homossexual, porque diz que ele não terá respeito ao amor das mulheres, possivelmente será um homossexual. E nós estamos vendo como a homossexualidade está tendo uma pujança terrível. Muitos países já aprovaram a lei do casamento homossexual, e orando para que isso não aconteça no Brasil, porque estamos correndo um risco sério. Isto é o aumento da iniquidade? Claramente aumento da iniquidade. A injustiça, porque isso é injusto. Quando nós vemos casais de homossexuais adotando crianças, apoiado pela justiça, porque dizem que a criança vai ter conforto, vai ter atenção, mas não pensa no lado psicológico, moral dessa criança, como ele vai crescer, essa criança. É o mistério da injustiça? É o ministério da injustiça operando. Não só nisso, mas quando vemos as leis tão flexíveis, pessoas que deviam estar na cadeia, estão rindo da justiça, é o ministério da injustiça que já está aparecendo. Quem está resistindo? A igreja, endossada pelo Espírito Santo, orando, tendo a palavra de Deus como uma arma forte, oferecendo resistência. Mas ele está forçando a porta? Está. Quando a igreja sair do mundo, a porta se escancara e o anticristo aparece na abertura do primeiro selo montado em um cavalo branco. Ah, muito bem. Então o senhor já respondeu uma pergunta que eu ia fazer no futuro, mas está tudo certo. Vamos lá. Vitor Alexandre e Matheus Bellomi, eu gostaria que fizesse o comentário sobre as duas questões, e se você trouxe perguntas, pode fazer a primeira também. Tá. Bom, das duas posições, parece-me, pelo menos, que o pastor Carlos se prende mais à questão linguística e olha a questão linguística do texto. Não que ele despreze as outras, mas ele enfatizou bastante a questão linguística. O pastor Serafim já foi buscar coisas mais no Antigo Testamento e tentar, até pela parte do dispensacionalismo, né? Mas, por enquanto, pelo menos, eu vejo que a posição que eu falei inicialmente, eu não vi ainda algo que me chamasse atenção. Eu continuo na minha posição. Então, só para o telespectador que sintonizou no meio, né, do caminho, sabe, você crê que a igreja não conhecerá o anticristo? Creio que a igreja não conhecerá o anticristo. Por que Deus iria nos privar dessa situação? Aí eu não... É que assim, eu não vejo como não é que não seria um privilégio, né? Mas eu entendo o seguinte, agora eu vou ir dentro daquela parte que eu já pensei em falar depois da fala deles. Por exemplo, a gente tem dois eventos, na verdade, que é o Tribunal de Cristo, que não é bem o tribunal, né? A palavra no grego bema, ela é mais como um pódio, não é mais como um tribunal. Mas vamos usar a expressão que geralmente se usa, que é Tribunal de Cristo. E você tem as bodas do Cordeiro. Me parece que são eventos que eles não são instantâneos, eles têm uma duração, e daí que você, então, e a igreja está com Cristo nesse momento. Certo, E claro. se a gente for para a parte da interpretação histórico-literal, dentro do que a gente vê do pré-milenismo pré-tribulacionista, a gente vê então que nós vamos ter um período de 7 anos de grande tribulação, que enquanto a igreja está no céu não, né? Desculpa, não é meu usar essa palavra, mas a igreja está com Cristo, no Tribunal de Cristo, nos dois eventos, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro, a gente vê que existe um tempo aí, e existe nesse tempo, a igreja está com Cristo, então ela não pode estar aqui, ela faz ser sim privada. Dentro da interpretação que eu enxergo dessa forma. Então, se vai resultar no livramento da igreja, em ela não passar pela grande tribulação e ter esse privilégio, como foi utilizada a palavra, então é isso que vai acontecer. Então, encara-se então como um privilégio. Pastor Vailate, o pastor, o Vitor coloca aqui a necessidade de um tempo para a consecução das bodas do Cordeiro, sim. E do Tribunal de Cristo, tempo esse que, se não for durante o período da grande tribulação, não existiria tempo. Então, o senhor que não crê que o arrebatamento se dê
antes do início da grande tribulação, como é que explica as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo? As bodas do Cordeiro, elas ocorrem durante o milênio, né? Não existe necessariamente uma questão de 7 anos, baseado na profecia de Daniel. Tudo isso é simbólico e não pode ser visto de uma forma literal. A 70ª semana é o quê? A 70ª semana envolveria um período de manifestação do anticristo, momento este em que a igreja estará presente na terra, sim. Ela sofrerá grande perseguição. Então é a grande tribulação. Envolve a grande tribulação. O senhor não é milenista? Não, não sou milenista, sou pré-milenista, exatamente. Tá. Então, então nós temos 3 pré-milenistas aqui. Sim, aliás, 4, verdade, eu também verdade. sou, né? 4 também. Então, todos nós somos pré-milenistas. Exatamente. Então, dá para ser pré-milenista e mesmo assim não se entender sobre os detalhes do arrebatamento da igreja. Essa que é a beleza da escatologia, né? Graças a Deus eu tenho um tema que não acaba mais. É verdade. Então, assim, o que ocorre, só que assim, só para não perder o fio da meada, entrando daqui a pouco na sua pergunta, mas não perdendo o fio da meada das colocações do pastor José Serafim, veja bem, o tema que nós estamos tratando, isso tem que ficar absolutamente claro. Se em 2 Tessalonicenses 2... Ah, não, pastor. Esse texto... Não, pera um pouquinho, depois eu irei para outros lados. Espera aí. A base é, se 2 Tessalonicenses 2... nesse texto, o anticristo ele se manifesta antes ou depois do arrebatamento. Certo. Em 2 Tessalonicenses 2, é impossível textualmente, linguisticamente, teologicamente, contextualmente dizer que ele vem depois. É impossível. Então, tanto é que o pastor foi obrigado a fugir de 2 Tessalonicenses e ir para Daniel, né? Eu digo com todo o respeito do mundo, e a interpretação dele está correta dentro da visão dele, né? Mas ele foi obrigado a fugir para os outros textos, porque ele sabe que se ele ficar em 2 Tessalonicenses, está pego. Então, é impossível alguém se basear em 1 e 2 Tessalonicenses e dizer que isso ocorre depois. E agora eu vou fundamentar ainda melhor o que eu estou dizendo, né? Primeiro, o pastor disse que o que detém é o espírito do anticristo. Ele teve que recorrer a 1 João, e ele não se baseou em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses diz que é o homem do pecado, hoantropos tesanomias, o homem da iniquidade, portanto não diz espírito. Então isso já rebate textualmente, linguisticamente. Mas nós não podemos juntar as duas coisas, porque eu entendi o raciocínio do pastor. Ele está correto. Eu entendi, na visão dele, então. O espírito já existe, mas Paulo diz que a igreja, nesse contexto todo, ele diz que o homem da iniquidade se manifestará antes do arrebatamento. Não é só o espírito, ele diz o homem. Até porque o espírito já está aí. Exatamente. Desde os dias de Jesus. Perfeito. E aquilo que o detém... O espírito imundo, isso que quer dizer. Sim, né? Perfeito. E aquilo que o detém, nós temos que entender também, até o Vitor comentou, Victor, né? Vitor, ele comentou aqui sobre, eu não me baseei apenas na questão linguística, teológica, contextual, não é apenas nisso. E se tivesse sido só na visão linguística, qual é o problema? Não, mas o que eu quero dizer, porque para nós interpretarmos a Bíblia segundo as regras exegéticas e hermenêuticas, eu tenho que ler o texto primeiramente a partir do seu texto original. Então eu tenho que entendê-lo primeiramente gramaticalmente, para que depois venha levantar todas as pressuposições teológicas. Não há demérito nenhum. Não, mas o que eu digo é que o texto não diz que é o Espírito, o texto diz que se manifestará o homem do pecado, então não é o Espírito só. Mas o senhor concorda comigo que o homem do pecado de que fala o texto está endemoniado? Bom, o texto não diz isso. Diz que não. O texto diz que depois ele irá operar segundo a eficácia de Satanás. Então podemos deduzir a palavra daimonizo, possuído por demônio, é uma área que eu trabalho bastante no meu livro, ela não aparece aqui. Então é uma inferência. Mas esse anticristo de que o senhor está falando é um ser humano normal. Sim, um ser humano normal. Ele não veio do inferno nem de outro planeta. A palavra usa um artigo, é um homem. Homem. E a gente juntando todos os textos da Bíblia que fala disso, sabe que esse homem vai operar esses grandes sinais porque estará com a autoridade do dragão, segundo Apocalipse 13. Sim, né? perfeito. E conforme o próprio texto de 2 Tessalonicenses, imbuído do poder e da astúcia do diabo. Sim, ele está endemoniado, o pastor está certo. Não, perfeito. É uma dedução. O que eu estou dizendo é que essa dedução não está obviamente clara no texto. É uma inferência. Tá bom. Entre a inferência e aquilo que está óbvio, eu prefiro não dizer que ele está endemoniado. Eu prefiro dizer que é um ímpio, usado por Satanás, manipulado por Satanás, mas que o texto bíblico não diz que ele está endemoniado. Além disso, pastor, é interessante a gente ver o seguinte:
Se nós lermos 2 Tessalonicenses, todos os capítulos de 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses, nós vemos que todos esses textos, eles são escritos a partir de um contexto de grande tribulação. Não da grande tribulação, mas de uma, necessariamente, embora eu creia que possa até existir na visão escatológica de Paulo, mas de grande tribulação. Existem várias passagens em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2, 3, 4, 2 Tessalonicenses, que falam sobre tribulação. Então, a meu ver, 2 Tessalonicenses não é necessariamente posterior à 1 Tessalonicenses. Não, ela é imediata, não é? Não necessariamente, ambas foram escritas entre 49 e 51 depois de Cristo. O que pode ocorrer? Que esse texto de 2 Tessalonicenses 2, e aí é que eu vejo que o pós-tribulacionismo ele é muito lógico nesse sentido, ele descreve todo o momento de perseguição que a igreja passa pelo anticristo, como 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12 dá a entender, e depois disso é que entra 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 do arrebatamento. Ou seja, por isso que os crentes ali, eles criticam diante de Paulo e falam, olha, como que ficarão aqueles que morreram em Cristo? Possivelmente morreram em Cristo em função da perseguição começada pelo anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, ele acaba detalhando depois os detalhes que envolvem a questão do arrebatamento. Então, um texto está extremamente ligado ao outro e explica a visão pós-tribulacionista. O senhor quer comentar? Pode falar, pastor. É um assunto muito rico para se comentar. Né, não, tudo bem. Fogo, né? Mas que o anticristo vai estar endemoniado, vai. Pode ser. Quando uma pessoa age pelo poder do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo. Quando ele age segundo a eficácia de Satanás, ele está cheio de Satanás, possuído por um espírito de Satanás. E quem se levanta contra Deus é sempre o Satanás, que acha alguém que ele possa usar e se coloca isso. Bem, querido pastor, eu não precisei fugir de 2 Tessalonicenses, não. Não é uma fuga, mas é um aumento de argumentos. Eu sei, pastor, eu sei. E também quando diz que o Paulo fala da manifestação do homem do pecado, ele não está querendo dizer que ele já está se manifestando naquela época, porque sempre houve um homem do pecado se manifestando como figura, como uma figura daquele que vai ser realmente o anticristo. Porque quando for realmente o anticristo personificado, ele aparece no capítulo 13 de Apocalipse, que é a besta que subiu do mar. Isso é, que veio dos povos, então provavelmente um político influente, bem falante. E isso os acontecimentos atuais nos dá a entender que isso está muito claro que vai acontecer. Até que no Brasil está fácil. Por que o Brasil ainda não temos uma lei de casamento gay e ainda a lei do aborto não foi aprovada? Porque tem lá alguém resistindo. Tem lá alguém representando a igreja, combatendo. E, aliás, até cabe bem falar que, me parece que foi domingo próximo passado, aquele pastor Silvio Malafaia, entrevistado pela jornalista Gabi. Marília Gabriela. Maria Gabriela, Gabi. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Não sei se os irmãos assistiram, né? Então, foi como ele combateu o homossexualismo, como ele combateu tantos costumes que hoje está querendo se adotar no Brasil. Quem é que está resistindo isso? A igreja. A igreja, porque se não fosse a igreja, essas leis já estavam aprovadas. Essas leis já existiam no Brasil. E por que não pegou tudo ainda? Porque a igreja está impedindo. E alguém odeia a igreja. Eu já vi alguém dizer que nem devia estar lá os crentes, a igreja, porque esse negócio de Bíblia, já fala de uma Bíblia nova, de uma Bíblia atualizada. Houve até um louco que diz que Deus tem que se adaptar ao sistema moderno. Não é mais o homem que tem que se adaptar a Deus, é Deus ao homem. É bem uma mensagem do anticristo. O espírito dele está aí, tirando a máscara, se apresentando descaradamente. Mas ele ainda não tem poder para assumir, porque a noiva de Cristo está aqui. O Espírito Santo está ativo. E eu volto a dizer que quando a igreja subir, que pode ser a qualquer momento, e se alguém quiser, depois que eu mostre alguma prova
de que o arrebatamento da igreja será invisível. Somente os salvos terão o privilégio de ver. O mundo só vai ficar assustado com o desaparecimento de uma grande parte da população. Às vezes eu até brinco um pouquinho. Quem quiser ficar com o trânsito livre, fica aí depois que a igreja for arrebatada. Vai melhorar o trânsito. Quem quiser ficar no metrô tranquilo, ônibus mais vazio, fique depois do arrebatamento da igreja. Porque a igreja, o mundo não vai perceber esse evento maravilhoso. Aí sim, quando a igreja sair, calcule que impacto o mundo vai sofrer. Sequestro não foi, porque gente pobre não é sequestrado, né? E vai ser arrebatado milhões de pobres, e vai ser arrebatado milhões de ricos, pessoas importantes, grandes e pequenos. O mundo vai se assustar. Aí vai precisar entrar num acordo, um acordo financeiro, religioso. Aí o politeísmo vai ter a sua força, o seu apogeu. É a ressurreição da Babilônia. É perfeitamente. Quantos estão se esforçando hoje nesse tal de ecumenismo? Tudo é bom, desde que falem Deus, é tudo a mesma coisa. Essa é a mensagem do anticristo. A igreja não aceita, a igreja é oposição, a igreja é exclusivista, é só Jesus e ninguém mais. Se estiver fora de Jesus, não é de Deus. Pastor, atende o apelo do pastor lá. Então, tá vendo? Não, tá certo as colocações, isso aí. O que ocorre? O pastor falou que Jesus pode voltar a qualquer momento. Segundo a Tessalonicenses, é impossível. E isso não pode ocorrer sem que antes se manifeste o homem da iniquidade, o anticristo em si. Ou seja, então, o pré-tribulacionismo, segundo a Tessalonicenses 2, de acordo com essa construção que eu fiz com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, é impossível de ocorrer. Outro detalhe, aquilo que o detém, vejo como sendo o Espírito Santo, embora seja uma referência a Deus, mas eu vejo como o próprio Deus, por meio do seu poder, é que detém ainda o anticristo, não a igreja em si. É claro que Deus ele se manifesta na igreja, a igreja é poderosa porque ela usa o nome de Jesus, porque ela crê em Jesus. Agora, é interessante que, 2 Tessalonicenses 2,6, quando diz aquilo que o detém, o texto grego, ele usa aqui um artigo neutro, então se refere a algo que detém. Por isso que, primeiramente, eu digo que é o poder. Agora, poder de quem? Depois ele vai dizer em seguida, ro katekon, ele usa um artigo masculino. Então aqui eu entendo que é Deus por meio do seu poder que ainda detém o anticristo, esse homem da iniquidade. Não é necessariamente através da igreja, mas é Deus em si por meio do seu todo poder. Então, pastor Vailate, mas essa sua fala suscitou agora, eu tenho certeza, uma dúvida que o senhor vai esclarecer no próximo bloco, que é a seguinte: então é possível termos certeza de um tempo em que Jesus não virá? É possível sabermos, por exemplo, que Jesus não pode voltar hoje à noite porque o anticristo não se manifesta? Não, o senhor vai responder no próximo bloco. Porque a gente nasce na fé, aceita Jesus, depois de ser liberto eventualmente tiver algum demônio, aprende o seguinte: não dá para saber quando Jesus volta, você tem que estar preparado. Essa não é a primeira lição que a gente aprende? Está errada essa lição? Me enganar a vida inteira? Isso não vai ficar assim. Muito bem, deixa eu agradecer aqui, mandar um ósculo santo muito especial para minha mamãe, que faz 6 anos de idade hoje, e é também o 32º aniversário da minha ordenação ao Sagrado Ministério. Eu fui ordenado no dia do aniversário da minha mãe, há 32 anos atrás, no dia 8 de fevereiro, lá na igreja que hoje eu pastoreio, a Igreja Presbiteriana Independente do Moinho Velho, que o senhor vai pregar, viu, pastor? Com muito prazer. Estava falando no intervalo que a Maria Neuza e a família dela são fãs muito grandes do senhor. Dá um abraço para essas irmãs, com muito prazer. Quero conhecê-las e conhecer a sua igreja. É presbiteriana, tá? Irmão, é independente. Isso para mim é o povo de Deus, é o povo de Deus. Tá bom. Não, é que eu falo isso porque ele é da Assembleia de Deus. Então, lá tem horário para começar e para terminar. Se bem que a igreja Assembleia de Deus lá de Utinga, de Caminópolis, o pastor Arthur Bittencourt também fala isso, tem horário para começar. Eles são bem rigorosos no horário, mesmo. O meu estilo de pregar é meio pentecostal, mas eu não sou daquele de gritar e dar murro no púlpito.
Não é esse meu A gente sistema. vê, claramente. Dá para perceber, né? Dá, Alguém já até me disse que eu pareço mais pastor presbiteriano do que da Assembleia de Deus. O senhor lembra muito. Já me falaram isso. Opa, tem vários, aí eu posso citar o nome de vários aqui, inclusive o pastor que casou meus pais. Mas deixa eu aproveitar que o senhor está com a palavra. Pastor José Serafim, fala do seu livro, enquanto eu mostro aqui. Pois não, pela graça de Deus, eu pude escrever um comentário sobre o livro de Apocalipse, porque esse livro me chamou sempre a atenção. Desde criança eu leio o livro de Apocalipse com muito desejo de conhecê-lo. Eu procurava algum obreiro e dizia, irmão, me explica sobre esse livro. Ele dizia, não, irmão, não leia esse livro não, é muito complicado. Mas se é a palavra de Deus, é para eu ler. E eu insisti em ler, Deus viu o meu desejo, minha alma, e começou a me abrir a mente, comecei a ter alguma compreensão. Quando a igreja percebeu que eu conhecia um pouco sobre ele, comecei a ser chamado para ministrar estudo bíblico sobre Apocalipse. Aí inverteu, aí veio perguntar para mim. E eu senti de escrever. Tenho ele pronto e agora eu reformulei, eu ampliei o livro, fez uma correção, uma nova diagramação. É por isso que está escrito aqui, ó, edição ampliada. Foi ampliado, E só para despertar um pouquinho a curiosidade aqui, dos nossos telespectadores, a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, que mulher estranha, não é? Por que vestida do sol? Por que a lua debaixo dos pés? Quem é essa mulher misteriosa? É a Virgem Maria? Não, não é. Seguramente não é a Virgem Maria. Mas eu não vou falar quem é, né? Não, tem que comprar a apostila. Isso é um debate aqui sobre isso. Boa, esse tema é meu também, hein, Ana? Quem é a mulher do capítulo 12 de Apocalipse? 12. Quem são as duas testemunhas? Já passamos por aqui esse assunto, não é? Elias e Enoque, Elias e Moisés. Vamos dar uma explicação boa, bíblica nesse livro. Neste livro não está o que eu acho, o que eu penso. O que eu penso e o que eu acho não vale nada. A Bíblia explica a própria Bíblia. O que é o número 666? O número que dá trabalho. O número que dá dor de cabeça. Eu estou explicando bem ele também através das Escrituras Sagradas. E além desse livro, eu tenho uma apostila que também pode ser adquirida. Me permita, irmão, mais rapidamente, algumas perguntas. De quantas dispensações a Bíblia fala? Em que dispensação estamos? Qual será a próxima dispensação? Qual a duração da última dispensação? A igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Qual a diferença entre arrebatamento e a vinda do Senhor em glória? Quantos anos deverá durar a grande tribulação? Haverá salvação após o arrebatamento da igreja? O que significa o número 666? O que acontecerá com os que aceitarem o sinal da besta inseridos na testa ou na mão direita? São perguntas que quase todos os crentes fazem. E como o nosso contato está na tela, eu estou à disposição dos nossos telespectadores para atendê-los com muito prazer, com muita satisfação. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Então, o contato é pr.jserafim@yahoo.com.br pr.jserafim@yahoo.com.br. Se você não conseguiu anotar, no site só tem. E tem também do pastor Vailate. Aí você já fica com os dois lados da moeda. Aliás, pastor Vailate, o senhor está devendo. Okay. E o seminarista Vitor vai fazer o comentário da resposta que o irmão vai dar para a seguinte questão que nós colocamos no bloco anterior. É possível, então, e não é errado, afirmar-se que podemos ter certeza de que Jesus não voltará hoje? Do ponto de vista pós-tribulacionista, como vimos aqui que aparece claramente em 2 Tessalonicenses 2, não só é possível, como é desejável dizer que Jesus não irá, em hipótese alguma, voltar daqui a 1 minuto ou 2 minutos. E hoje à noite? Em hipótese alguma. A não ser que o anticristo esteja se manifestar de uma forma universal e até agora ninguém viu. Segundo 2 Tessalonicenses, isso é absolutamente impossível. Então não é errado dizer, não, Jesus não vai voltar agora? Não, é assim, é a visão preta, faz parte da visão cristã. Vivermos e crermos que Jesus possa voltar a qualquer momento. Não é porque
a visão pós-tribulacionista não vê que ele volte a qualquer momento, que devamos levar uma vida ou desleixada ou descompromissada com Deus, com o mundo e com a sua palavra. Então, apesar de particularmente eu não acreditar que Jesus possa voltar ou hoje ou amanhã ou nesta semana, em hipótese alguma pela Bíblia, continuo a conservar a minha fé como se ele voltasse, e voltasse a qualquer momento. Até porque você pode morrer, né? Sem dúvida alguma. Apesar de que a minha morte não significa que Jesus veio para mim como alguns Não, ensinam. eu sei, mas acabou a chance de você se consertar. Sim, sim. É. Você diz o que na minha visão, é isso ou não? Na Não, visão irmão. Um Ah, crente, quando eu falo você, não é só você. Sim, sim, né? sim. Um crente que está aí. Não, eu tenho certeza que Jesus não vai voltar hoje, porque o não. vai lá te falar lá, Não. então eu vou mandar Mas é porque bala. está na Bíblia, a interpretação do 2 Tessalonicenses. Uma coisa, eu não estou sendo incrédulo quanto à iminência da volta de Cristo. Como que não? Claro que não. Eu estou simplesmente citando a Bíblia para Não, falar. senhor. né? O senhor está De sendo incrédulo jeito quanto à iminência. Se Jesus não pode não. voltar essa semana, então não é Mas iminente. quando, veja bem, não. A iminência, primeiro que nós temos que definir a iminência. A iminência não quer dizer um estalar de dedos já agora. Não quer dizer, Jesus pode voltar daqui a um segundo. Né? É óbvio que não vai voltar daqui a um segundo, mediante a todos esses contextos escriturísticos. A Bíblia está nos ensinando e Paulo está chamando a atenção dos crentes tessalonicenses. Olha, cuidado, que ninguém engane vocês dizendo que Jesus voltará a qualquer momento. Isso não pode acontecer sem que antes não se manifeste o homem da iniquidade. Então, Aquela Paulo bendita fala lista contra de isso. coisas absurdamente pecaminosas, sujas, nojentas e indescritivelmente más que o pastor Serafim fez no bloco anterior. Sim. Não basta para dizer, o anticristo está aí? Pois é, então, justamente isso. A nossa visão é que, inclusive até a fala dele, esse espírito do anticristo que ele citou, e aí sim usando 1 João no capítulo 4 e outros textos, esse espírito opera. E sem dúvida alguma, não só ele, a própria impiedade do ser humano, o pecado, permitem que esse espírito em si esteja presente. Verdade. Apesar de 2 Tessalonicenses dizer que o arrebatamento não ocorrerá sem que antes o próprio anticristo se manifeste. Então não há contradição, nós não estamos prevendo a volta de Cristo com isso, porque quando falamos que o anticristo tem que vir primeiro, não quer dizer que imediatamente após a vinda desta pessoa que a Bíblia chama de anticristo, um dia depois, ou 2 dias, ou uma semana, não temos como prever quando Cristo voltará e quando Deus, por meio do seu poder, restringirá definitivamente a sua atuação. Então não é algo contraditório, está totalmente de acordo com 1 e 2 Tessalonicenses e o pensamento paulino nesses 2 textos. Bom, eu falei que quem ia comentar o Vitor, mas o pastor Serafim tem preponderância. Depois você fala. Muito obrigado. O pastor Carlos está se baseando em um texto único, quando temos que usar a Bíblia toda. Perfeito. E a tese do irmão é que temos certeza que Jesus não volta por esses dias, porque o homem do pecado não se manifestou ainda. É a tese do irmão. Pensamento pós-tribulacionista pensa assim, né? É. Em geral. Mas se primeiro o anticristo se manifestar, então nós podemos já marcar a data da volta de Cristo. Não. Que ele Não, se porque manifestou agora? Não, porque o pastor não sabe se ele virá um dia depois, 2 dias depois, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, aí isso é não. impossível. Não, pastor, aí não, porque aí foge da Bíblia completamente. Não. Aí foge A completamente. Bíblia não diz, pastor, que será imediatamente após o aparecimento, inclusive a Bíblia usa a expressão epifaneia, manifestação deste homem, mas ela não necessariamente imediatamente depois Cristo virá. Por isso que eu disse que a visão, a vinda do anticristo não necessariamente demarca o retorno imediato de Cristo. Né? Essa é uma interpretação que a Bíblia não está dando e que nem eu estou dizendo. A Bíblia dá sim. Se nós formos buscar mais fundo, a Bíblia dá sim. Porque é aí que vai aparecer a nossa discórdia mais forte. Sim. É a 70ª semana de Daniel. Perfeito. Quando é verdade. uma semana na Bíblia, Levíticos 25 e 8. Que é uma semana de anos e não semana de dias. Então, uma semana de anos são 7 anos, portanto, são uma semana aí, são a última semana de Daniel, Tá. esses 7 anos. Vamos lá, senhor Vitor. O que o senhor tem a dizer? É Fogo complicado. cruzado. É um fogo cruzado, mas Você ficou no meio dos dois, ué. faz parte. Bom, só entre os 2 argumentos colocados, bom, uma coisa interessante que foi falado, né? Tá bom, mas existe a questão da volta de Cristo
para o ser pessoal. A partir do momento que ele morreu, Cristo voltou para ele, digamos, ele não tem mais chance, ou para ele acabou ali. Então, existe esse aspecto da volta de Cristo para a pessoa como individual. Só que existe o aspecto também, o acontecimento histórico, né, que é o acontecimento mundial, da volta de Cristo para o mundo, especificamente. Dentro disso, eu vejo, sim, que a questão de ela acontecer, essa volta de Cristo antes o anticristo se revelar, ela ainda para mim continua clara. Eu não vejo, não consigo enxergar isso, até porque aí eu concordo com o pastor Serafim também. Tudo bem, a gente tem alguns textos na Bíblia que parecem estar em contradição com outros textos, ou eu preciso olhar uns textos da Bíblia em comparação a outros para ver o que a própria Bíblia vai interpretar sobre o texto. E olhando os outros textos, eu concordo com o pastor Serafim, que sim, o anticristo vai se revelar depois do arrebatamento, e não tem essa questão, aí fica clara a questão da iminência global, do acontecimento global, porque a partir do momento que Cristo vem para a sua igreja, ou pelo que acontece o arrebatamento, é um momento iminente que realmente não tem como prever, e pode acontecer agora. Tá, vamos fazer o seguinte, nós vamos para as ruas, a nossa equipe de reportagem deve ter sido na Consarzeiras, eu não sei, interrogou as pessoas a respeito do tema de hoje, né? Com certeza eram cristãos. Vamos ver o que ela apurou para a gente comentar aqui. Na sua opinião, o anticristo vem antes ou depois do arrebatamento? Antes do arrebatamento. Por quê? Porque na Bíblia mesmo está escrito que os falsos profetas que já estão aí no mundo é o espírito do anticristo. Por isso. O anticristo virá depois do arrebatamento. Ele tentará tomar o lugar de Jesus, né, na Cidade Santa. Então, eu creio que ele já está no nosso meio. Ele já está operando no nosso meio, no meio da igreja, e por isso que a gente tem que vigiar. Como está na Bíblia, né, eu acho que ele vem depois. E você se consegue lembrar onde que está escrito isso? Não consigo lembrar. Depois do arrebatamento. Por quê? Porque eu sou Assembleia de Deus e nós cremos no pré-tribulacionista. E cremos que o anticristo ele virá depois que a igreja for arrebatada. Que legal, olha, sensacional. Todos eles manifestaram a resposta. E divergentes as respostas, divergentes, né? Mas todos seguros. Ah, é antes. Não, é depois. Por quê? Porque tal. Todo mundo tinha certeza da sua resposta, né? Mas elas não eram equânimes. Eu acho que Jesus fica muito rindo bastante lá no céu com o Pai. Aê, Pai! Aê. Parece que o pessoal pensa que sabe, né? É verdade. Agora eu tenho uma pergunta para o seminarista, que eu sei que o pastor Serafim depois vai responder melhor, mas enfim. Que o pastor Carlos Vailate faria se tivesse o meu lugar aqui. Vitor, você tem dito desde o começo que crê que a igreja subirá antes do início da grande tribulação, certo? Por que Deus não poupou do martírio e do intenso sofrimento os cristãos do primeiro século que foram destroçados os imperadores romanos de maneira extremamente sádica, né? Ele não poupou aqueles nossos irmãos da ira dos ímpios daquele tempo, mas poupará a mim e a você se ele tiver errado e Jesus voltar nesses dias. Por que ele nos poupará? Nós somos mais espirituais ou melhores do que aqueles irmãos do primeiro século? Não. Nós não somos mais espirituais que eles, mas, poxa, eles não foram poupados e agora eu que sou menos espiritual vou ser poupado. Que justiça é essa? Não, eu não entenderia dessa forma. Eu teria que formar um argumento para poder te responder essa pergunta. Eu não olharia dessa forma da questão de ser poupado. Eu simplesmente olharia a questão da cronologia histórica que, olhando a Bíblia, eu entendo. Para mim, tem que ter um tempo, que seria a grande tribulação aqui, e com Cristo a igreja estar nas bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Ele falou que pode fazer isso nos 1000 anos do milênio. Pois é.
Bom, aí que tá. Aí vem a interpretação, a nossa forma histórico-literal de se Arranjar interpretar. tempo para as bodas do Cordeiro não é problema. Não. Dentro da visão deles, não. Eu faria outra isso. pergunta, se você me permite, até, Sim, né? claro. De onde o pré-tribulacionismo tira que Jesus vem primeiro para a igreja e depois com a igreja? Isso não está em nenhum texto da Bíblia. Ele se baseia normalmente em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, mas não há nada, nem no texto original, nem nenhum tipo de inferência que aponte para isso. Isso é discutível. Eu também não sou pré-tribulacionista, mas eu posso usar o texto de 1 Tessalonicenses 4, quando fala, subirá para o encontro de Jesus nos ares, sendo que a descrição da volta de Cristo é Jesus vindo à Terra. Mas eu não posso ler 1 Tessalonicenses, eu entendo que 1 e 2 Tessalonicenses são textos paulinos, são complementares para tirar dúvidas das ansiedades e das angústias escatológicas da igreja tessalonicense. Eu tenho que ler um texto à luz do outro. Pergunto, como encaixar 1 Tessalonicenses 4, do ponto de vista pré-tribulacionista, à luz da visão pós-tribulacionista de 2 Tessalonicenses? Como se faz esse encaixe? Apenas o pós-tribulacionismo responde, porque não tem como se lidar com 2 Tessalonicenses 2. Diga, Vitor. Tá, talvez até o pastor Serafim possa comentar a respeito disso. Apelou. Mas aí que tá. Agora eu vou jogar aqui uma coisa que talvez vai ajudar talvez a responder isso. O que nós poderíamos falar sobre quando se fala da primeira e da segunda ressurreição? Não, mas ele não é amilenista. Os amilenistas. Mas eu sou pré-milenista e tenho minha crença sobre isso. Tá. Aí que tá. Igual Só que a aí nossa. que pode vir a questão, sim. a primeira e a segunda ressurreição para a morte, né? Que tem a primeira e a segunda ressurreição para a vida, a primeira e a segunda ressurreição para a morte. A primeira e a segunda ressurreição para a morte, para a vida, perdão. Primeira e segunda ressurreição para a vida. De Apocalipse 20? Eu não sei exatamente o texto, tá? Agora você tem aquela ressurreição no arrebatamento, dos salvos no arrebatamento, e depois a outra ressurreição lá no trono branco. Isso mesmo. Tá? Aí, talvez já comece a chamar o papel, mas então vai ter 2 momentos aí, e a gente fala, na volta de Cristo tem ressurreição, mas agora para lá, e se tiver uma voltação e não tiver arrebatamento, enfim, esse já eu joguei é um o tema negócio. para o meu programa, opa. Exatamente, o esquema de ressurreições. Você vai falar isso para o escatólogo aqui, o Weber, não tem jeito, Vamos guardar esse para outro tema. Pastor Serafim, como é que fica essa questão? Isso me incomoda. Por que aqueles mártires foram tão fiéis, né? Inclusive no próprio martírio, e eu não, que sou um crente bem marca-barbante, admito e assumo e confesso, vou ser arrebatado para as festas no céu, para as bodas do Cordeiro, em vez de ter que lidar com a perseguição por causa da minha fé. Reverendo Weber, eu teria 2 respostas a dar. Essa sua colocação, e depois uma do pastor Carlos, que eu não quero deixar passar. Por favor. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que possais suportar, mas com a tribulação haverá também um escape. Quem sabe nós não tenhamos a força que tinha aqueles nossos irmãos do princípio. Outra coisa importante a observar é que, quando se trata da grande tribulação, ela é de caráter universal, e a perseguição lá era de caráter local. Como ainda hoje tem muitos crentes pagando com a vida, selando o seu testemunho com o seu próprio sangue. E no Brasil, até por enquanto, graças a Deus, nós não temos sofrido isso ainda. Mas não estamos livres que isso aconteça no Brasil. E quando se trata da grande tribulação, aí, como já disse, é de caráter mundial. É a ira de Deus que se derrama sobre o mundo, não se refere a uma simples perseguição, mas é ao juízo de Deus. E só sofrerão na grande tribulação, serão perseguidos, aqueles que se recusarem a aceitar o sinal da besta, aqueles que professarem o nome de Jesus, aqueles que forem despertados nesse período, e perceberem que não foram arrebatados por um descuido, por uma incredulidade, haverá conversão. Por isso estão as 2 testemunhas pregando, um anjo voando pelo meio do céu, dizendo: adorai a Deus que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Então haverá oportunidade de arrependimento. Então aí não há privilégios, mas sim há épocas em que se vive condições diferentes. E o que eu não posso deixar sem responder
É uma questão levantada pelo meu nobre irmão, que eu tive o prazer em conhecer. Vamos conversar um pouco mais depois, né? Prazer é meu. Que não há na Bíblia nenhum texto que nos mostra que haverá dois eventos, um imperceptível para o mundo e outro perceptível. Observa um pouco mais, querido. Vamos lá. Jesus foi visto pelos seus inimigos a última vez desfigurado na cruz. Foi a última visão dos seus inimigos. De lá ele foi sepultado com aquele corpo ferido. Mas ressuscitou e os seus inimigos não o viram mais. Só os discípulos. Ficou 40 dias se apresentando aos discípulos e os inimigos não o viram mais. Ele foi arrebatado, ele voltou para o céu de cima do Monte das Oliveiras. Mais de 500 irmãos, segundo o Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, estavam presentes naquela reunião. Diz, alguns ainda estão vivos na época de Paulo. Então, só os crentes viram Jesus subir. E o anjo disse, assim como vocês viram ele subir, assim ele voltará. O mundo não teve o privilégio. O que seria se os seus inimigos vissem Jesus dizendo, olha, estou subindo, viu? Qual seria a reação, não é? Seria muito estranha. Então não se crê em Deus por sinais, se crê pelo poder da palavra. Eles não viram esses sinais e se mantiveram incrédulos. Agora sim, todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Quando ele vier como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coroado com coroa de glória. Capítulo 13, versículo 6 de Zacarias. Eles dirão, que sinais, que feridas são essas nas suas mãos? É a ferida com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Os judeus se converterão e serão como seu Messias, e os ímpios serão por ele julgados. Boa exposição da visão pré-tribulacionista, mas, de novo, não respondeu. 1 Tessalonicenses, e nem o texto citado de Atos, capítulo 1, diz que Jesus vem para a igreja e depois com a igreja. Essa foi a minha indagação no início, né? Não há nada na Bíblia que ensine categoricamente, claramente, que Jesus vem primeiro para a igreja e depois com a igreja. Está falando de manifestações e aparições de Cristo pós-ressurreto. Isso não está se referindo à questão da parousia ou da vinda de Cristo ou do arrebatamento. Então, de novo, eu volto à minha pergunta de novo. Onde está escrito que Jesus vem para a igreja e depois com a igreja? Isso não está. Não, com a igreja está em Apocalipse. Não, mas eu Judas, digo, não Judas, diz ali, claro. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, verso 7. Quem são esses santos? Sim, mas de novo, não diz necessariamente que ali é uma referência ao arrebatamento. Eis que é vindo o Senhor com milhares para fazer justiça. Não, ali não é arrebatamento, ali é a volta. Sim. A volta. Está voltando. Não é arrebatamento necessariamente, aí que eu quis colocar. Então, o arrebatamento, essas duas fases do arrebatamento. Bíblico, claro, explícito sobre o arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4. Exatamente, aí que eu quis dizer. A gente pode achar no Sermão do Monte... Quer mais um texto, pastor? Perfeito, é isso que eu quis dizer. Quer mais um texto, pastor? É isso que eu quis dizer. Lucas 17, versos, me falha um pouco de memória o verso, quando nos fala que 2 estarão no campo, um será tomado, um será deixado. Jesus vai vir de dia ou de noite? Pois é, nós não temos como saber. Ele vai vir de dia e de noite ao mesmo tempo, né? Porque 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Enquanto numa parte do mundo é dia, na outra é noite. Mas por isso que nós não sabemos o dia e a hora, porque ele vai vir baseado no fuso horário de que país? Então, isso não é importante. É o fuso horário de Israel. Mas isso não tem a menor importância. Não, mas eu digo, mas por isso que nós não podemos definir categoricamente exatamente quando Jesus vem. Não, mas porque claro nós que não temos como saber categoricamente. Por quê? Mas você disse que dá para saber quando ele não vem. Ok, exatamente. Você sabe quando não vem, sabe quando vem. Não necessariamente. Na minha santa ignorância, digo a você, meu telespectador, que não fica olhando pela janela ou na internet para saber se o anticristo apareceu. Porque aí a hora que ele aparecer, aí você põe tua vida em ordem. Não faça isso, não. Nós temos que estar sempre vivendo com a nossa vida em dia diante de Deus, é óbvio. Né? De Deus ninguém zomba. Alguma. Exatamente. De Deus ninguém zomba. Mas sem dúvida alguma. O Guaraci Andrews Júnior, da capital paulista, diz assim: Deus tem seu objetivo, ver-nos redimidos. Para tanto, nos propiciou meios para atingi-lo. Pelo meu pouco saber, entendo que ele quer que fiquemos vigilantes, firmes para encontrá-lo no momento de nossa morte ou no retorno do Cristo Jesus. Portanto, inútil será, enquanto humanos,
buscarmos, através das Escrituras, decifrar todos os desenlaces escatológicos. Pura verdade. Temos na Bíblia dicas e deixas capazes de fazer ver o cumprimento de determinadas profecias quando essas se cumpriram. Mas somos incapazes de marcar momentos exatos antecipadamente. Na história, muitas histórias se repetem. Hitler, Nero, Átila, etc. Então, se vivêssemos nesse período de tempo, bem poderíamos tê-los classificados como anticristo, e assim vai. Não há a menor dúvida. Eu quero agradecer ao pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus Belenzinho, ao pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, que é professor do Instituto Betel Brasileiro, mestre em Teologia e Língua Hebraica, e seminarista Vitor Alexandre Matheus Belome, que é aluno do Seminário Teológico Batista Nacional, né, que vai puxar a orelha dele porque ele não veio de Bíblia. Deixa o pastor Ernesto saber que você fez sem Bíblia, o que você vai ver? Vai saber, né? Agora vai. Posso mandar um abraço para alguns irmãos? Pode. Eu quero mandar o meu abraço a todos os irmãos Assembleia de Deus aí do Belém, que devem estar nos assistindo. Meu abraço fraternal, minha gratidão pela vossa audiência. O pastor Wilson Oleto deve estar ligado conosco. O meu abraço, pastor Wilson, pastora Silvia, sua esposa, e aos nossos amados irmãos. E a todos quantos estão nos assistindo, receba nosso abraço fraternal e o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Para terminar, eu esqueci de dizer, o tema de hoje foi sugestão do Gladson Hoffner, Gladson Hoffer, de Curitibanos, em Santa Catarina, e vai ganhar um livro do colega aqui, do pastor Marcelo Oliveira, A Fascinante Cultura Judaica. Ele de vez em quando tem estado conosco aqui no programa, né? Ele que também é um hebraísta, escreveu a respeito da cultura judaica, um livro muito bom, o prefácio de Isaltino Gomes, e que ajuda a entender, né, principalmente quem se interessa pelas questões da Bíblia e do Antigo Testamento. Esse livro desvenda bastante coisa. A Fascinante Cultura Judaica. Presente que nós vamos mandar para o Clédson por ter sugerido o tema de hoje. E se você sugerir um tema pelo nosso site ou pelo Twitter e o tema for pautado, você ganha um presente como esse, tá bom? Falar em presente, vamos ver quem é que vai levar o kit da Jô Rezende. Vamos lá. Cadê? O Edson Caetano, de Araguari. Parabéns, Edson, participou do dia 4. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos vemos no próximo, vejam só.